Fala, jovem prodígio. Tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar com as atividades do PET. Mas antes, gostaria de agradecer aos 30 mil inscritos. Sim, você faz parte dessa conquista. Você que sempre curte, compartilha, deixa sua opinião nos comentários. Não poderia, deixar de agradecer a cada um de vocês. Vocês é que fazem que a gente anime, ter sempre o melhor vídeo para que você se interesse em uma dificuldade que a gente encontra nessa pandemia. Então, felizmente, são vocês que me motivam a trazer o melhor para você. Então, sem mais enrolação, bora para a correção. Bom, então essa é a nossa terceira semana, como está descrito, na material semana 3 e 4. Eu vou dividir esse material em duas partes também. Então essa vocês vão achar na página 44 e 45 e é a primeira parte de duas. Então, vou deixar linkado a playlist Correção Sem Enrolação, que é a melhor forma que vocês têm. Tem tido bastante visualização nesse formato, mas não é o ideal, porque você perde a explicação. Na verdade, ela é sem enrolação, mas também não tem a explicação. E eu acredito que a maioria prefira com explicação. Até porque agora, com as atividades complementares, a gente finaliza. Eu vou postar as duas atividades, as 2 semanas simultâneas, a gente fechar esse material do PET e devo começar a fazer as atividades complementares com auxílio de vocês. Então, se você tem dúvidas, se você recebeu alguma questão no seu material complementar, você não conseguiu fazer, coloca nos comentários. Ele vai servir tanto para eu poder te ajudar, quanto também como roteiro para as aulas lives, para as lives que eu vou fazer para te ajudar. Então, essas lives devem ser nas sextas-feiras e eu conto com a sua participação para me ajudar a fazer o roteiro, para eu saber o que você não entendeu, para eu me organizar e poder te ajudar. Então, sem mais enrolação, vamos para a correção. Número 1. Conhecimento da biodiversidade é fundamental para sua conservação e para o uso sustentável. No entanto, a biodiversidade sobre a Terra é tão grande que, para estudá-la, faz-se necessário inicialmente nomeá-la. Seres vivos não podem ser discutidos ou tratados de maneira científica se sejam denominados e escritos previamente. Os nomes científicos dão um significado universal de comunicação, uma linguagem essencial do conhecimento da biodiversidade, servindo também como um banco de dados únicos de informação. É inerente ao ser humano a necessidade de organização dos objetos em grupos, ficando a informação a fim de facilitar seu entendimento. Nesse contexto se insere a classificação biológica. Bom, é natural do ser humano, Ele diz aí no texto que é natural do ser humano agrupar. Então pensem como seria muito difícil você chegar numa biblioteca e pedir um livro. Se você pedisse qualquer livro, tudo bem, mas você foi com o ideal de um livro. Só que imagina quantos livros tem numa biblioteca, quantos livros tem numa livraria. Então, você vai ter que selecionar, você vai agrupar isso. Então, imagina, Você chega numa biblioteca e pede lá, não, qualquer livro? Não, eu não quero qualquer livro. Eu quero o livro de matemática. Então, ele já selecionou. Você não quer livro de língua portuguesa, você não quer livro de biologia, você não quer livro de física, você não quer livro nenhum. Você quer livro de matemática. Então, essa seleção, essa separação em grupos é necessário para o estudo de qualquer coisa. E é por isso que a gente classifica. Então, considere as afirmativas a seguir relacionadas com o texto assim. Número 1. As categorias taxonômicas são em ordem hierárquica: reino, filo, família, ordem, classe, gênero e espécie. Bom, ele começou certo, e terminou também, mas no meio ali ele misturou tudo. Você deve ter visto que a ordem não é essa, A gente tem uma palavrinha chave, uma palavrinha mágica que chama reficofagem.
Se você não conhece a palavrinha, quer entender, quer saber o que é reficopagem, deixa nos comentários aí. Então, essa alternativa, né, essa afirmativa está errada. Número 2, os seres vivos estão distribuídos nas seguintes reinos: Monera, Protista, Fungi, Metárcta ou Plantei e Metazoa, Animalia. Então, não hoje a gente ainda tem um domínio, mas essa classificação ainda é aceita, então está correta. Número 3. A partir do texto, deduz-se que as regras de nomenclatura garantem uma única linguagem universal da informação biológica. É para isso que ela existe, né? 4. O processo de identificação de um ser vivo consiste em estabelecer uma correlação de identidade entre exemplares objeto de identificação e aquele que já foi classificado, definindo assim um nome científico. Também está correto. Existem, tanto na flora quanto na fauna, exemplares em laboratórios já catalogados. Então, várias espécies, né, existem já catalogados e hoje é uma dificuldade muito grande de se encontrar uma espécie nova exatamente por conta desses acervos. Então, a nossa alternativa, letra B, é somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Ele tentou dar uma misturada ali. Se você leu muito rápido, né? Viu ali as duas primeiras e as duas últimas, provavelmente você marcou outra questão. Mas ele embaralhou ali e tentou te enganar. Será que você caiu ou não? Não, né? Número 2. Essas questões adaptadas, pessoal, tomem muito cuidado. Tem vários canais aí dando respostas erradas. Então, fiquem de olho, hein? Segue no Reis Anatomy que não erra, não. Número 2. A ideia de parentesco evolutivo entre espécies foi uma concepção de Darwin. Conhecimentos atuais dão suporte à ideia de que todos os seres vivos compartilham ancestrais comuns, viveram há mais de 3 bilhões de anos atuando continuamente. O processo de evolução resultou na biodiversidade observada nos dias de hoje. A despeito dessa biodiversidade, um dos sistemas de classificação reúne os seres vivos em 5 reinos, a partir das seguintes características: unicelulares e multicelulares, procarióticos e eucarióticos, e autotróficos e heterotróficos. Vamos à pergunta. Com base nessas características e nos 5 reinos, responda as questões propostas abaixo. Letra A. Cite a característica considerada exclusiva dos indivíduos de um único reino, especificando. Bom, desses que a gente tem, o único, né, que a gente poderia classificar seriam os procariontes ou os procariota, né, que eles são exclusivos do reino Monera. Eles não possuem a carioteca, seu núcleo, né, sua partícula DNA, ela fica dispersa no citoplasma. Então, eles não têm o núcleo envolvido por uma membrana. Então, as bactérias têm essa particularidade e aí a característica única delas. Letra B. Relacione as características e o reino que as possui. Bom, como eu falei, tem muitos canais aí com respostas erradas e professores, às vezes, né, na correria, acaba aceitando a sua resposta errada como certa. Então, fiquem de olho, porque o Enem, né, vocês estão aí se preparando para vestibular, para algum concurso, e nesses casos, infelizmente, eles não aceitam erros. Então, essa questão, ela na verdade, ela fala, né? Ela foi modificada também, e essa relação, ele já colocou ali, né? Características 2 vezes. Então, o quadro de característica, ele já estava. Então, eu passei para ela por outro lado, e ela não tem essa característica. A característica já está no quadrado, né, no quadrante anterior. Então o quadro fica assim, tá?
corrigir para que você tenha o material certinho aqui com a gente, para não errar nas suas avaliações e nem nas questões de vestibular. Então, espécies unicelulares e autotróficas. Então, a gente tem os protoctistas, que são as algas, e as bactérias, né, no reino Monera, cianobactérias no reino Monera. Espécies unicelulares e heterotróficas. Então, os protoctistas e os fungos, né, o fungi. Espécies multicelulares e autotróficas. São os protoctistas e as plantas, que são fotossintetizantes e fabricam seu próprio alimento. Espécies multicelulares e heterotróficas. Então aí a gente tem os fungos e os animais, né? O fungos e animais. Bom, é lógico que a gente tem que se preocupar com o que a gente está estudando e achando na internet. Então saibam identificar aí os bons canais e fiquem com eles. E Zanato é um deles. Número 3. Então, olha só, essas questões adaptadas, elas são bem complexas, eles retiram, modificam, muitas vezes deixam a gente sem resposta ou sem opção para respostas corretas. Então, tome muito cuidado. Existem canais que estão mais interessados em visualizações do que no seu conhecimento. Então, fica a dica, né? Se você tiver alguma dúvida, não procure somente a resposta e sim o conteúdo. Pesquise as questões de universidades. Essas questões, principalmente adaptadas, elas são de faculdades, de universidades que já prestaram vestibular, que já fizeram concurso para ingresso dessas redes, né? Então, fica fácil de você pesquisar no Google a questão original. E com base nessas questões original, fica mais fácil de você tentar interpretar e acertar as questões. Então, pegue no Reis Anatomy que vocês não erram, não. O que divide especialistas não é mais se o aquecimento global se abaterá sobre a natureza daqui a 20 ou 30 anos, mas como se pode escapar da armadilha que criamos para nós mesmos nessa esfera azul, pálida e frágil, que ocupa a terceira órbita em torno do Sol. A única em todo o sistema que fornece luz e calor nas proporções corretas para a manifestação da vida baseada no carbono, ou seja, nós, os bichos e as plantas. Então vamos lá, né? It ou os, reino ou reinos, representado ou representados por seres que conseguem incorporar o gás carbônico da atmosfera, transformando-o em moléculas orgânicas. Bom, ele só está falando da fotossíntese aí no caso, né? Organismo que pode incorporar o gás carbônico da atmosfera, transformando em molécula orgânica, que é exatamente a glicose, né? Que são aqueles organismos que fabricam o seu próprio alimento. Então, pensando na fotossíntese, a gente tem o reino Monera, que são as cianobactérias, os protoctistas, que são algumas algas, e o plântei, que são os vegetais de modo geral. Então, esses organismos são fotossintetizantes e eles conseguem, né, de alguma maneira, em algum processo, fazer a utilização do carbono, transformando em matéria orgânica. Aí um complemento para vocês. Número 4. Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase que totalmente desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios do Cerrado do Brasil Central. E no seu clímax possui vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou, em casas de vegetação com condições controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada sobre 4 condições de luminosidade. Uma sobre sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento.
Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim, de acordo com os critérios específicos. Vamos lá ver o resultado, né? Então, olha só. Condições de luminosidade, a espécie, ela selecionou 10, sol pleno e o sombreamento em relações ali de 30, 50 e 90%, por conta do dossel, né, que deixava passar quase nada de luz. Então, ela colocou ali até 90%. Então, repare, né? A espécie 1, sol pleno razoável, 30% bom, razoável, ruim com 90%. Então, o foco que a gente tem que procurar ali é as melhores espécies, ou seja, aquelas que têm sol pleno, que é característico da região do Cerrado. Então, essas plantas seriam as plantas 2, né, as espécies 2, 3, 4 e 5. Por quê? Dali para baixo é tudo ruim. A 10 talvez razoável, só razoável, né? Com pouca luz é que ela foi um pouquinho melhor. Mas o nosso foco é o sol pleno, que é a característica do ambiente que vai ser replantado, né? Então, vamos às afirmativas. Para o reflorestamento da região desmatada, letra A. A espécie 8 é a mais indicada do que a 1, uma vez que ela possui melhor adaptação nas regiões com mais incidência de luz. Não, né? A gente viu que vamos voltar aqui, da 6 para baixo já não servia para a gente. Então, a letra A não tá correta. Letra B. Recomenda-se a utilização da espécie pioneira, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. Bom, peraí. Então, 2, 3, 4 e 5. Olha só. Ele pulou a 4. Eu acredito que fosse a espécie melhor adaptada ali, porque ela foi bom em todas o experimento, né? Tanto no sol pleno, com 30, 50 ou 90. Mas o 2, o 3 e o 5 também são espécies muito boas. Então, essa aqui aparentemente está correta. Vamos ver se a gente tem outra melhor, né? Letra C. Sugere-se o uso de espécies exóticas. Vou ler, né? Espécies exóticas. Você vai transferir uma planta de um local para um local que não é de origem dela. Exótico. Não. D. Espécies de comunidade clímax, como a 4. A 4 era boa, mas a 7... Peraí, deixa eu ler de novo. Espécies de comunidade clímax, com as 4 e as 7. São as mais indicadas, uma vez que possuem boas capacidades de aclimatização a diferentes ambientes. Não. A 4 seria, no gráfico a gente tem a 4 como uma boa opção, mas depois da 5 já não serve para a gente, então 7 também não serve. E letra E. É recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra. Não, tem só sol rachando, sol pleno. Como as plantas das espécies 4, a 4 era muito boa, porém a 6, 7, 9 e 10 já não serve para a gente. Então, a nossa resposta certa, com certeza, é a letra B. Nesse cladograma, células que não possuem parede celular é uma característica representada pelo algarismo. Então, ele falou, né, células que não possuem parede celular. Células que não possuem parede celular. Então, quem possui parede celular? As bactérias, a gente elimina a monera, fungos, o funge, plantas, o plantae, e algas, o protista, né, o protista que está ali. Então, sobra única e exclusivamente a borboleta. A borboleta, que é a número 5, né, que é a letra E.
Então, número 5, Animalia, a nossa borboleta. Número 6. Essas questões modificadas, eu já falei no outro vídeo, mas tomem muito cuidado, porque essas questões a gente vê muitos canais passando respostas erradas. Elas dão, né, possibilidade aí de várias interpretações. Eu já recebi comentários de professores discutindo questões. Então tome bastante cuidado aí com essas questões modificadas, tá? Principalmente em canais que só dão resposta e não explicam o porquê. Tem muitos, então tome cuidado. Número 6. Então, o estudo dos fungos, protozoários, vegetais e animais revela detalhes interessantes. São seres que apresentam semelhanças e diferenças. A respeito desses seres, pode-se afirmar que os, letra A, fungos e protozoários são heterótrofos e possuem várias organelas membranosas em suas células. Os principais realizam a digestão intracelular e o segundo a digestão extracelular. Não, ele trocou, né? Verdade, os primeiros seriam os fungos e segundo os protozoários. Então, os fungos fazem extra e os protozoários são intracelulares. Trocou. Letra B. Os fungos e animais são heterótrofos por absorção e possuem várias organelas membranosas em suas células. Os primeiros obtêm nutrientes do meio por absorção e os segundos, em sua maioria, por ingestão. Então, também, né, os animais fazem a absorção do meio, fazem absorção, ingestão. Letra C. Vegetais e fungos são eucariontes e reservam carboidratos. Ambos possuem envoltórios nucleares e apenas vegetais conseguem reservar amido com suas organelas citoplasmáticas. Está tudo certo. D. Protozoários e animais são multicelulares e não possuem plastos em suas células. São formados por tecido verdadeiro e podem realizar respiração celular ou fermentação. Então, essa aqui, né? A gente tem os protozoários unicelulares. Como é que vai ter tecido? Tecido é conjunto de células, são unicelulares. Vegetais e animais são eucariontes, multicelulares e possuem várias organelas citoplasmáticas. Possuem em comum o envoltório nuclear, centríolos, lisossomos e plastos. Também está errado, porque centríolos nem tem em todos os vegetais e nem lisossomos. E os animais não possuem plastos. Totalmente errado. Então, a nossa resposta, letra C, né? Vegetais e fungos são eucariontes e reservam carboidratos. Ambos possuem envoltórios nucleares e apenas vegetais conseguem reservar amido em suas organelas citoplasmáticas. Os fungos já reservam glicogênio. Número 7. Nos sistemas mais antigos de classificação, os fungos e as plantas pertenciam ao mesmo reino, o que não ocorre atualmente. Com base nesse fato, cite duas características que justifiquem a retirada dos fungos do reino das plantas. Eles hoje têm uma classificação, né, o fungi, que é só de fungos. Tem vários tipos de fungos, comestíveis, alucinógenos e venenosos. Então, são duas características típicas, né? Parede celular de quitina e são células heterotróficas. Então, a grande diferença do reino planta, né, dos vegetais, é fabricar seu próprio alimento. Então, os fungos não conseguem fazer isso. E a parede celular, apesar deles terem a parede celular, é de quitina, né, diferente da celulose das plantas. Então, assim, eu imagino que um dos maiores motivos, né, dessa confusão de associar os fungos às plantas e acharem que pertencem ao mesmo reino era o mutualismo que esses dois organismos têm na natureza. Então, até que se pôde ter mais pesquisa, mais argumentos, mais equipamentos, mais tecnologia para diferenciar essa característica, né? No caso das plantas, poder produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. E os fungos não ter esse mesmo mecanismo foi o grande diferencial para tirar um do outro. Mas essa associação, né? No início,
provavelmente era com esse intuito, né? São organismos que estão basicamente juntos na natureza. Como é um mutualismo, eles não têm prejuízo, um ajuda o outro, na verdade. E, consequentemente, no início, né, quando o estudo da biologia ainda não existia, que se estudava a natureza, os pesquisadores achavam essas estruturas sempre juntas, e aí pode ter confundido como talvez um galho de árvore, uma estrutura, né, dependente não, uma estrutura que fazia parte da planta, e aí associaram. Mas hoje eles têm reinos distintos porque possuem essas características específicas. Bom, antes de finalizar, gostaria de avisar que eu sempre deixo, né, no começo ou no final do vídeo, cards e playlists. Elas são bem interessantes para que vocês consigam se orientar. Então, ou no começo ou no fim, ou no começo e no fim, eu sempre deixo playlists. Não deixe de verificar, né, as outras correções, as semanas. Se você, né, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. É o que faz, né, o canal aí ser relevante. A gente tenta responder a todas as questões assim que possível. Se você assistiu o vídeo até agora, ele foi útil para você? Curte, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever, ative o sininho para todas as notificações. É a melhor forma que você tem para notificar, né, para avisar que o YouTube, que você gosta desse tipo de vídeo, e ele, toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai te notificar. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre. Então, para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou em casa número 5. Observe o cladograma. Então, vamos diminuir um pouquinho para a gente poder encaixar o cladograma junto com a nossa pergunta. Nesse cladograma, células não possuem parede celular. Nesse cladograma, células que não possuem parede celular é uma característica representada pelo algarismo arqueoso. Esse traço, fungos protozoários são heterótrofos, heterótrofos, heterótrofos. Número 7. Nos sistemas mais antigos de classificação, os fungos e as plantas pertenciam ao mesmo reino, que não ocorre atualmente. Com base nesse fato, cite duas características que justifiquem os sistemas mais antigos de